Os livros que nós vamos estudar hoje é o livro de Provérbios e Cânticos. Espero que os irmãos tenham lido durante a semana. Já disse, vou repetir, que o aproveitamento, quando os irmãos fazem a leitura, é muito maior. É necessário que a gente faça as leituras, porque aqui, no momento da aula, nós não temos oportunidade de ler todos os textos bíblicos que fazem parte da aula, mesmo aqueles que são separados em destaque. Nós não temos tempo, nosso tempo de 1 hora mais ou menos, é muito pouco para fazermos todas as leituras. Que Deus nos abençoe, que transforme as nossas palavras em bênção para o nosso coração e para a nossa vida com Deus. Amém? Então vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Nestes primeiros 7 versículos de Provérbios, nós temos toda a introdução. Salomão era extremamente didático, era muito inteligente, recebeu a maior sabedoria que foi dada a um ser humano na face da terra, da parte de Deus, e nunca um outro homem teve tanta sabedoria e tanta facilidade para escrever do que Salomão. Salomão escreveu bem mais de 1000 provérbios que não estão no livro. Esses que estão aqui foram separados por homens de Deus, inspirados por Deus, para compor o cânone da Bíblia, os livros da Bíblia. Mas Salomão escreveu muito mais do que os que estão aqui. Estes estão aqui como mensagem de Deus para o nosso coração. E estes 7 primeiros versículos é uma introdução a todo o restante do livro. Prestem atenção, os irmãos, no primeiro versículo, ele começa designando o que é o livro, dando título ao livro. Provérbios é o título do livro. Provérbios de quem? De Salomão. E ele mesmo se apresenta. Se alguém não sabe quem é Salomão, Salomão é o filho de Davi, rei de Israel, rei de todo Israel. Então ele faz uma autoapresentação e depois continua: para aprender a sabedoria. Então vem o objetivo do livro. Ele dá o título do livro, ele se apresenta, diz quem é, e logo em seguida ele fala do objetivo do livro: para aprender a sabedoria e o ensino. E lá no verso 7 continua falando da sabedoria, do conhecimento, enaltecendo o conhecimento, valorizando a sabedoria e o conhecimento das coisas de Deus. E lá no versículo 7 ele faz a síntese, o resumo de tudo que ele escreve, ou de tudo que ele irá escrever. É uma síntese, ele sintetiza o livro inteiro em poucas palavras. Quais são? O temor do Senhor, vamos repetir? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É impressionante o que essas palavras, quando a gente começa a meditar nelas, são capazes de dizer ao nosso coração. O temor do Senhor. Temor não no sentido de medo, mas inclui tudo. Medo também. Respeito, amor, fé, consideração, valorização. É um conjunto de todo o nosso relacionamento com o Senhor.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E loucos são aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino. E na verdade é isso que a gente vê na vida diária de cada pessoa. Aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino, principalmente de Deus. Mas se sairmos até dessa conotação de Deus, mesmo a sabedoria que os filhos recebem dos seus pais, ou que pessoas recebem dos seus professores na escola, aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino, são pessoas loucas, tolas, porque o resultado, o final das atitudes desvairadas, impensadas, loucas, seja em atitudes, seja em palavras, seja em pensamento, seja em decisões da vida, o final lá na frente é amargo, é briga, é morte, é cadeia, é desprezo, é insensatez. O desprezo da sabedoria leva, o caminho é a morte, e ele vai falar disso no decorrer do livro. Então vamos conhecer o livro de teologia bíblica. Não é o objetivo dessa aula, não é trazer uma mensagem, se bem que nós preparamos uma mensagem especial sobre um versículo de Salomão, porque é uma contradição aquilo que ele ensina. E se houver tempo, no final da aula, nós vamos procurar trazer para os irmãos essas lições. E o objetivo da aula de teologia bíblica é o conhecimento. Então vamos conhecer o livro. Os provérbios. Primeiro, o que é provérbio? Antes de sair de casa ainda tivemos, aliás foi a Ana Maria que acessou lá o Google para ver o que é o dicionário, né? Para ver o significado de sabedoria de provérbios. O que significa provérbio? Vamos lá? Fernando, pode falar. Você estava olhando para mim, Fernando, a palavra estava na boca. Qual o significado de provérbios? O que quer dizer provérbios? A palavra provérbio. Para mim não aumentar, entendeu? Provérbio. Não, porque não necessariamente, porque pode ser do homem também, pode ser popular, pode ser um dito popular. E ditos populares tem aquele outro ditado em cima dele que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Os ditos populares, então, não são para se dar crédito totalmente. Se bem que há ditos populares baseados na Bíblia. Por exemplo, quem dá aos pobres empresta a Deus, é baseado na Bíblia. É um empréstimo que se faz a Deus quem atende aos pobres. Oi? O provérbio está na mão para ter um fim. É o ensino. Isso. Tem mais? Soraya, você está com vontade de falar? Na vida aqui, o pastor, os provérbios é uma coleção de lâmpadas. Uma coleção de Lâmpadas. lâmpadas? Na introdução aqui. Coleção de lâmpadas? Não, essa definição eu não tinha visto, não. Coleção de lâmpadas. Provérbios, meus irmãos, são... para uma vida bem sucedida. A atenção inicial a Salomão não significa que ele tem sobre todo o livro, mas o identifica como o principal contribuinte da coletânea. Aí fez uma descrição bem feita, né? Mas, resumindo, provérbios são propostas de conceitos morais ou sociais. São conceitos ou propostas de conceitos morais
e conceitos sociais. Deu para entender? Diz respeito, são propostas, são ditos, são Ensinamentos. palavras que dizem respeito Ensinamentos. à vida moral e à vida social. Social é o relacionamento entre pessoas. Fala o ensinamento, né? Ensinamento, isso. Ensinamentos acerca da moral, da vida moral e da vida social, como deve ser a vida, o relacionamento entre pessoas. Os provérbios escritos por Salomão, eles vão numa crescente em significado e aplicação para a nossa vida espiritual. Eles vão crescendo e ganhando corpo. E lá do meio do livro para frente, os irmãos vão perceber que os provérbios parece que falam mais direto ao coração. Há provérbios mais marcantes para a nossa vida espiritual. Já começa a falar diretamente não apenas da sabedoria do relacionamento, mas já começa a falar da vida prática. E no capítulo 22 em diante, os irmãos vão notar que Salomão começa a dizer não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então há uma série de não, chamando a atenção para que aquilo que ele não tinha dito antes ele estava falando mais teoricamente. Na verdade, o apóstolo Paulo também escrevia dessa forma. Se os irmãos prestarem atenção no livro de Efésios, por exemplo, na carta aos Efésios, em todas as cartas, mas na carta aos Efésios é mais nítido. São 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos são teóricos. Ele começa falando da salvação, que é de graça pela fé. Ele fala do sacrifício de Cristo para a nossa redenção, e depois ele dá uma série de doutrinas. E de repente diz ele no final da sua explanação doutrinária, diz ele que caiu de joelhos, porque lá no fundo ele estava percebendo que apenas os conceitos teóricos da vida de Deus, do plano de Deus para a nossa salvação, não seriam suficientes. Era necessário a ação de Deus, a presença de Deus, para que tudo aquilo que ele estava dizendo fosse colocado em prática. Então, lá no fundo, ele sente essa necessidade, ele cai de joelhos, faz uma belíssima oração e depois começa a falar da vida prática. Como deve ser a vida do cristão. Na verdade, Salomão, aqui ele teoriza, ele dá uma teoria do significado da sabedoria e depois ele faz o apelo. Ele não faz referência, se os irmãos devem ter percebido, ele não faz referência à idolatria, o que nos dá a impressão de que quando ele escreveu este livro, ele não estava ainda afetado pela idolatria dos povos vizinhos. Ou o povo de Israel estava vivendo, mesmo sob a liderança dele, tinha acabado de sair da liderança do pai dele, de Davi, que jamais permitiu que a idolatria tivesse qualquer influência sobre o reino de Israel, sobre o povo de Deus, sobre a nação santa. Era uma nação separada, exclusiva, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não havia influência da idolatria. Imediatamente assumiu o trono, depois da morte de Davi, Salomão, que já veio doutrinado pelo seu próprio pai. E a influência da idolatria na vida dele já veio no final da vida dele, quando a Bíblia diz: Salomão, sendo já velho, o seu coração foi contaminado pela idolatria por causa das mulheres de outros povos com quem ele tinha se casado.
versículo 7, aí do primeiro capítulo, até o capítulo 9, verso 18, observe, os irmãos, que é uma mensagem de um pai para um filho. É como se ele estivesse olhando para o filho dele e dizendo: meu filho, você deve agir assim. Deixando claro a necessidade dos pais educarem seus filhos nos caminhos de Deus. E deixando claro que a responsabilidade da vida espiritual dos filhos, das crianças que estão crescendo, essa responsabilidade não é do professor e nem mesmo do pastor da igreja e nem dos professores da escola dominical. A responsabilidade da educação dos filhos que estão crescendo nos caminhos de Deus, essa responsabilidade é dos pais, e especialmente do pai, o patrono da família, o patriarca da família, o responsável diante de Deus pela educação espiritual, pela sua formação com Deus. Essa responsabilidade é paterna. E o pai que não educa os seus filhos nos caminhos de Deus, um dia vai responder diante do Senhor. E eu digo mais, meus irmãos, porque ele deixa claro isso no que ele escreve. O pai que dá mau exemplo para os seus filhos, um dia irá responder também diante de Deus pelo mau exemplo dele, pela falta de comunicação em palavras, ensinar a vontade de Deus para os seus filhos, mas também de dar um exemplo de uma vida digna, de uma vida honesta, de uma vida íntegra. Felizes são os filhos, são as pessoas que podem se lembrar dos seus pais como exemplo de vida a ser vivido. Depois, os irmãos perceberam aí, verso 8, ele diz: filho meu. E depois em seguida, capítulo 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras. Capítulo 3, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E daí por diante, até o final do capítulo 9. Como eu disse, Salomão era riquíssimo em conhecimento, e ele podia mudar e manusear os estilos de linguagem, de comunicação a seu bel prazer, do jeito que ele quisesse. Nós temos, por exemplo, um escritor, um dos profetas, o último dos profetas, o último livro do Velho Testamento. Qual foi o livro? Isso, Malaquias. Malaquias tem um estilo de linguagem, na Bíblia, um estilo único, porque ele vai do começo ao fim no mesmo estilo de comunicação. Qual é o estilo dele? Em 4 capítulos pequenininhos, há uma acentuação que aparece 25 vezes nos 4 capítulos. Lembra qual é? Não, ele fala sobre o dízimo, mas há uma acentuação gráfica do português que aparece 25 vezes e que denota o estilo de comunicação dele, que é um estilo inquisitivo ou interrogativo. Lógico que nós não estamos aqui numa aula de português, né? Isso aqui não é momento para dar aula de português. Mas é bom os irmãos prestarem atenção nisso, porque às vezes, mas por que uma pessoa escreve de uma maneira, outra pessoa escreve de outra?
Salomão, na Bíblia, é o único que faz uso de vários estilos de comunicação, mudando os estilos de comunicação por causa da sua capacidade de inteligência. Nesse livro de Malaquias, o estilo dele é interrogativo, é inquisitivo. Ele faz 25 perguntas. Ele assume a palavra do Senhor fazendo a interrogação, ou ele mesmo faz a interrogação, e deixa para o leitor dar a resposta. Em que te roubamos? E às vezes ele dá a resposta de Deus para o leitor: nos dízimos e nas ofertas, vocês me roubam. Nos dízimos e nas ofertas. Como em que te roubamos? E do começo ao fim do livro, são 4 capítulos apenas, são 25 interrogações, é muita coisa. Ou seja, tudo que ele escreveu é nesse estilo interrogativo. A maioria da comunicação de Salomão, dos provérbios, ele faz uso da metáfora. O que quer dizer metáfora? É uma comparação. Ele utiliza qualidades e defeitos daquilo que é comparado. Ele compara a terra deserta. Capítulo 25, verso 25, ele faz uma comparação com a água fria. Esse estilo era muito usado por Davi. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele será. Aí já começa uma metáfora, uma comparação. Ele será como uma árvore. Árvore? Você já viu alguém ter raiz fincada no chão? Já viu alguém ter galho? Tem 2 braços, são galhos, né? Mas ele faz a comparação com uma árvore. E as atitudes da pessoa, ele compara com uma fruta, com os frutos da árvore. As folhas verdes da árvore, ele compara com a vida verdejante de uma pessoa. A presença de Deus na vida da pessoa, ele compara com um ribeiro de água do lado. É comparação. Quem é na Bíblia que usou unicamente este estilo de comunicação em todas as suas mensagens? No Novo Testamento? Jesus. Lembra que Marcos falou isso? Marcos, ele disse que Jesus ensinou por parábolas e nada ele ensinou sem comparação. Ele pegava as coisas simples que estavam por ali, chegou perto do poço, uma mulher samaritana, quem beber da água, olhou para a água, estava ali. Era lógico que ele, comparando a mensagem dele com a água que estava ali no balde da mulher, puxando com uma corda, certamente, a mulher nunca iria esquecer. Se ele falasse uma linguagem mais difícil, mais espiritualizada, é possível que a mulher daí uns dias já tivesse esquecido. Mas todas as vezes que aquela mulher fosse pegar um copo de água e levar na boca, ou chegar na beira daquele poço, ela iria lembrar: a água da vida é Jesus. Ela nunca mais iria esquecer. Então por que Jesus usava? Porque é muito mais fácil gravar. Eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. E assim ele fazia. Com tudo. A videira verdadeira. Comparava o reino dos céus com uma pérola. Com certeza deve ter visto alguma pérola nas mãos de alguém,
no anel de alguém, no brinco de alguém, no pingente de alguém, e olhou para aquela pérola e disse: o reino dos céus é igual a essa pérola, que a mulher perdeu e vai loucamente atrás dela até encontrá-la. Então era um estilo de comunicação. Salomão, e a palavra de Deus usa muito também um outro estilo de comunicação chamado prosopopeia. O que é prosopopeia? Troca o microfone, bateria. O que está acontecendo? Bateria, esse microfone. Bateria acabou? Tá chiando porque a bateria tá acabando. Troca de microfone, pega o outro. Pronto. Vou falar assim. Vamos falar sem microfone, que minha voz. Barulho daqui? Lá fora, né? É porque agora está desligado, não é possível. Trovão com sol não é possível, né? Prosopopeia é aquele estilo de comunicação em que se dá vida a seres inanimados, a coisas, a objetos, a coisas, enfim. Abre lá em Provérbios, capítulo 22, 8, 22, até o versículo 36. 8, 22, até o 36. Até o 36. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida. Ele está falando da sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes de os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar no seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. E ele continua nesta comparação, colocando a sabedoria como se a sabedoria estivesse ao lado de Deus, fazendo parte da criação, do mundo criado por Deus, do mundo habitado. E em muitas outras ocasiões, especialmente Davi, faz uso também da prosopopeia. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, comparando o socorro com os montes, como em derredor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. E quando se faz aquele tipo de pergunta, onde está o morte dos teus aguilhões? Onde está o morte, a sua vitória? A morte não tem aguilhão, não tem prisão, não tem algema, mas é como se tivesse. São formas de linguagem e estilos de comunicação. No capítulo 10 até o 22 é um estilo de antítese,
um estilo assim mais enigmático. E depois vem o estilo poético. Capítulo 21, versículo 1. Alguém acha e lê para nós? Esse estilo poético é muito usado também por Davi, é lógico, né? Foi quem mais usou. E Salomão aprendeu com ele. 21, verso 1. Coração do rei como um rio, controlado pelo Senhor, ele dirige para onde quer. Lê de novo. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. É um estilo bem poético de falar, né? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. E existe a forma romântica também na Bíblia, e também é usada na Bíblia em muitas ocasiões. Cântico, o livro de Cântico inteiro faz uso do romance entre um homem e uma mulher, enaltecendo este sentimento belíssimo e abençoado, criado como bênção, criado por Deus como bênção para o relacionamento com o sexo oposto. Lembrando que foi Deus que criou esse sentimento e criou para ser uma bênção, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que transforma este sentimento belíssimo, criado por Deus, em um problema no relacionamento, e muitas vezes em destruição, é o pecado presente no coração. Esse romance, essa forma romântica que aparece aí no livro de Cântico, em primeiro lugar, os irmãos devem ler esse livro como uma referência entre Deus e o seu povo, ou entre Cristo e a sua igreja. Essa forma de dizer meu amado, no Novo Testamento, a igreja é mostrada como esposa de Cristo, e Cristo seu marido, exatamente porque o maior sentimento no relacionamento humano é o sentimento que existe entre um casal. E o sentimento maior para ser comparado com Cristo e a igreja era esse. Então, em princípio, os irmãos, quando lerem Cântico dos Cânticos, procurem pensar em Jesus e a sua igreja, mas não deixem de pensar no sentimento entre o marido e a esposa também, porque a referência não é só entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a igreja, mas o marido e a esposa e o seu marido, que devem viver num relacionamento assim, dessa forma, enaltecido com essas palavras de Salomão, do jeitinho que está ali, olhando para a esposa, admirando o seu corpo, as formas do seu corpo, fazendo comparações com frutas, com romãs, com maçãs, sei lá, um monte de coisas. E essa é a forma como o marido deve olhar para a sua esposa e como a esposa deve olhar para o marido também. Essa forma romântica é muito usada na Bíblia, é muito no final do século, aliás, no início do século XIX, houve uma renascença desse estilo romântico. Antigamente, antes disso, vamos dizer que uma pessoa descrevesse um fato. Eu passei pela represa e eu vi um galho enorme da árvore caído em cima da represa. Passando pela represa, eu vi um galho enorme caído sobre as águas. Você pode dizer isso de uma forma bem diferente. O meu coração se enterneceu ao passar
perto da flor das águas da represa, quando flagraram um extenso galho de jacarandá beijando a flor das águas, enquanto as suas folhas farfalhavam ao vento, batendo palmas para o Criador. Como é que você prefere ouvir? Como é que você prefere ouvir? Esse é um estilo romântico, e em muitas ocasiões na Bíblia você vai encontrar esse estilo. E a Bíblia foi escrita assim, e ela agrada ao nosso coração. É muito agradável ler a Bíblia. É muito agradável. Tem um estilo muito interessante que às vezes choca um pouquinho algumas pessoas que leem a Bíblia, que é o estilo hiperbólico. É o estilo do uso da hipérbole, o exagero. Jesus dizendo: se o teu braço te faz tropeçar, corta o braço e joga fora, porque é melhor entrar no céu sem um dos braços do que com os dois braços seres lançado no inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca o olho e joga fora. Isso é uma hipérbole, é um estilo hiperbólico de comunicação. Jesus não está mandando você arrancar o olho de jeito nenhum. Não faça isso. Jesus está dizendo que se você tiver que ir para o inferno por causa do seu olho, então se arranca e joga fora, porque é melhor você entrar sem o olho no céu do que com os dois olhos você ser lançado no inferno. Mas na verdade o que Jesus está dizendo: toma cuidado com o que você olha. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, eu vos afirmo que já adulterou com ela. É outro exagero. Ninguém adulterou com uma mulher só por admirá-la. É um exagero, é uma hipérbole. Só que nesse caso é uma hipérbole verdadeira. É verdadeiro. E há momentos que, para chocar o leitor, a Bíblia escreve formas de linguagem para chocar, para confrontar. Lá nós vimos um versículo da Bíblia a respeito de um homem que estava durante a caminhada para a terra prometida, que estava aprontando das suas lá, etc., renitente, desobediente, teimoso nas suas falcatruas, e a palavra de Deus diz simplesmente: Deus o matou. Lembra desse versículo? Nós citamos aqui. E Deus o matou mesmo. Moisés orou ao Senhor: Senhor, se for o teu nome, a autoridade do Senhor verdadeira, se eu te sirvo com integridade, e se é verdade que o Senhor me chamou, abra a terra e engula estes homens. E a terra se abriu. Foi uma atitude hiperbólica de Deus, uma hipérbole, vamos dizer assim, do ponto de vista humano. Nossa, mas Deus fez isso? Fez. Nossa, mas Deus matou 600 mil homens que saíram do Egito no meio do caminho, não deixou nem Moisés entrar na terra prometida. O único jovem que saiu de lá, os dois únicos jovens que entraram, quais foram? Caleb e Josué. Os outros morreram, e tinha que morrer mesmo. Era uma peste. Se eles entrassem, ia estragar a nação que Deus estava formando. Tinha que morrer mesmo, porque era maçã podre no meio das maçãs saudáveis. Qualquer fruta apodrecida no meio das outras
vai estragar as outras. Acho que até eu estou sendo meio hiperbólico agora. Eu falei aqui, foi uma. Arrematando o conhecimento do livro. Vamos prestar atenção. Do capítulo 1, versículos 1 a 7, nós dissemos que Salomão faz a introdução de todo o seu livro. Depois de 1 a 7 até o capítulo 9, final dele, verso 18, é um pai dando instrução ao seu filho. Do 10 ao 22 são ensinos antitéticos que como se estivessem em contraposição ao outro. 22 ao 30 são poemas diversificados sobre a embriaguez, sobre a preguiça, sobre a pobreza. Do 25 até o capítulo 29 são provérbios que foram compilados, ajuntados, reunidos pelos servos do rei Ezequias, amando de Ezequias, e colocados aí no livro. Ou seja, os servos de Ezequias, os seus escritores profissionais, viviam para isso, colecionaram estes provérbios e colocaram nesses capítulos, 25 a 29. O capítulo 30 são os enigmas de Agur. O capítulo 31, de 1 a 9, são os ensinos do rei Lemuel, que foram ensinados pela sua mãe. Lemuel era rei de uma cidade que é citada lá no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 7 de Êxodo, da cidade de está escrita aí no capítulo 31, cidade de Massá. Lemuel, rei de Massá. Não está escrito aí? Oi? Êxodo 17, 7. 17, 7. E depois o capítulo 31, versos 10 a 31, que os pastores gostam muito de citar, professores também, nos estudos bíblicos na igreja, especialmente em reuniões da SAF, comemorações no Dia da Mulher, etc. É a mulher virtuosa. Como é a mulher virtuosa aos olhos de Deus? Então está aí escrito: é aquela mulher que levanta cedo, que não tem preguiça, que cuida bem da sua casa, cuida do seu marido, que é bonita, que é cuidadosa, que é carinhosa. É aquela mulher que todo homem queria ter na sua vida, né? É a descrição que está aí no último capítulo 31 do livro de Provérbios. Tem um versículo que eu gostaria que os irmãos abrissem, capítulo 28, verso 14. Aliás, Do quê? 28, 14. Mas o quê? Provérbios? Provérbios 28, 14. Alguém achou? Pode ler. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. É esse, tá certo? Pode ler. De novo. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Exatamente. O que aconteceu com Salomão? Toda essa riqueza de sabedoria, nenhum homem no mundo mais inteligente que ele, quando chega no final da sua vida, quando ele tinha a oportunidade de dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, o seu coração se corrompe. Ontem
na madrugada de ontem, faleceu o reverendo Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, o fundador da editora Vida. Editora Vida, acredito que seja a maior editora evangélica do Brasil. Dr. Russell Shedd era um pastor batista. Agora, no final da vida dele, ele estava em uma outra igreja. Agora, esses dias atrás, estando doente, já em idade muito avançada, fizeram entrevista com ele, e está aí no Face, etc., vocês podem ver depois, ele dizendo: se o Senhor não quiser me curar, eu já estou muito satisfeito, e estou preparado para ser levado por ele. E ele olhou para o entrevistador e disse: eu só tenho uma coisa para dizer para você, eu estou preparado para ir embora com ele. Salomão tinha tudo no final da vida dele. Davi terminou seus dias dizendo isso: nas mãos do Senhor. Arrependido, praticou coisas abomináveis, muito mais que Salomão. Foi um homem sanguinário, foi impedido de construir o templo exatamente por causa disso, e deu mau testemunho para a sua família, para o povo de Israel, mas se arrependeu. O seu coração foi torcido, moído pelo arrependimento, não pela culpa sim, mas pelo arrependimento, pela contrição, e se refez diante de Deus e terminou os seus dias nas mãos do Senhor. E Salomão, que havia escrito este versículo aí: feliz o homem constante no temor de Deus, perseverante. Constante quer dizer perseverante, que vai até o fim. João, ao escrever sobre Jesus no seu Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, ele diz: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não parou no meio do caminho, foi até o fim. Não foi fácil, mas foi até o fim. Passou, vamos dizer em linguagem humana, poucas e boas, ou muitas e más, não poucas e boas, mas muitas e más situações. Mas tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Feliz o homem constante no temor de Deus. A constância é a persistência, é a coragem de tomar atitudes diante de Deus e perseverar até o fim. É a coragem de ler esses ensinos preciosos que estão aí e praticá-los. Não apenas achá-los bonitos, são lindos, são maravilhosos, mas colocá-los em prática e persistir em praticá-los até o fim. A persistência é obstinação. A constância é o contrário de ser leviano, de volúvel, de mutável, de instável, de variável, de Maria vai com as outras. Faz uma promessa, faz um propósito diante de Deus: de hoje em diante eu vou, e coloca um propósito de vida, de melhora, de vida diante de Deus, com poucos dias. De hoje em diante eu vou orar todos os dias, pelo menos 10 minutos por dia. Começa com 10 minutos, no dia seguinte 9 minutos e 30 segundos, na semana seguinte já passa para 5 minutos, 3 minutos, daí a pouco, se der tempo eu vou orar.
Feliz o homem constante no temor de Deus. E as lições que a gente tira disso são lições muito simples. Primeiro, a constância no temor de Deus é o que torna o crente feliz. Era a felicidade daquele homem na prisão chamada Mamertina, prisão de Roma, com os pés presos no tronco, esperando o momento decisivo em que ele seria condenado à morte. No final da vida do apóstolo Paulo, já com mais de 70 anos de idade, 75, possivelmente até uns 80 anos de idade, e ali preso e escrevendo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada tem por preciosa a minha vida. E tudo que ele escreveu, com os pés presos no tronco, esperando o momento do seu algoz entrar, abrir a porta e acabar com a sua vida, porque foi isso que aconteceu. Tudo que ele escreveu foi se regozijando diante de Deus por ter preservado a fé até o fim, até o último instante de vida. Está escrito aí, Doranice, feliz. Vamos decorar esse versículo? Feliz o homem constante no temor de Deus. Vamos ficar só com essa primeira parte. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mais uma vez. Feliz o homem constante no temor de Deus. Provérbios 28. Então daqui a pouco a gente está com menos pequenininhos aqui na frente, né? Dá endereço tudo errado. A constância, sabe quando ela se revela na vida do crente? Não é no dia a dia. A constância se revela nas tribulações, é nas dificuldades, é nos problemas, é nas tentações. Especialmente nas tentações é que se revela a perseverança em amar o Senhor e andar nos caminhos dele. Apenas um ventinho um pouco mais forte que desceu do Monte Hermon pelas encostas daquela montanha tão alta, pelas ribanceiras do Rio Jordão até o início do Mar da Galileia, passando pela cidade de Genezaré, cidade de Cafarnaum, levantando as ondas do mar naquele dia, Jesus presente no barco, um vento balançando o barco de um lado para o outro, e a constância de fé e confiança no seu Senhor de repente desapareceu do coração de todos os discípulos. Senhor, não te importas que pereçamos? Ainda acusam Jesus. O Senhor não se importa com a gente, o Senhor não nos ama. Em outras palavras, o Senhor é mau, o Senhor não está nem aí com a gente. Era isso que eles estavam. Em linguagem popular, seria isso. Não te importa se pereçamos? Olha aí o que está acontecendo. O senhor aí dormindo? Jesus acorda, repreende o mar, o vento, tudo se acalma. Aí depois repreende os discípulos. Como é que não tendes fé? Por que são tão tímidos? Homens de pequena fé. Quando Jesus estava dizendo para eles, em outras palavras, quando eu entrei no barco,
eu disse a vocês, passem para a outra margem. Então o nosso destino era o lado de lá, não era o meio do mar, não era o fundo do mar. Esse barco jamais iria afundar, porque eu disse a vocês que o nosso destino era a outra margem, não o fundo do mar. Mas um pequeno vento, uma pequena tribulação, um desemprego, uma dissensão qualquer, um aborrecimento com algum irmão da igreja, uma palavra dita pelo pastor, não quero mais ir na igreja, não gostei do sermão desse domingo que vem eu não volto mais aqui, já vai pulando de galho em galho, já vai para outra igreja. Quem pula muito de galho em galho, macaco que muito pula, quebra o galho, não é? Quem pula muito de galho em galho, de igreja em igreja, de lugar em lugar, daqui a pouco não tem igreja nenhuma, pode ter certeza. Pode ter certeza. Vamos repetir o versículo? Feliz o homem constante no temor de Deus. no temor de Deus. Eu acho que a gente precisa ensinar isso para Salomão. Salomão aí no céu, presta atenção. Você esqueceu. Feliz o homem, Salomão, constante no temor de Deus. Ele está vendo isso agora no céu, ao lado de Deus. Tenho certeza que ele está lá. Feliz o homem, Salomão, constante no temor de Deus. Uma outra liçãozinha importante para ser lembrada: a constância, a perseverança é uma prova à qual Deus submete todos os seus filhos. Pode ter certeza. Se você não passou por essa prova divina, você vai passar. Deus submete todos os seus filhos à perseverança. Pedro, nos últimos momentos de Jesus, disse: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu jamais. Os outros, em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou muito melhor que os outros. Daí a pouco a perseverança dele foi para o fundo do mar. Esse homem eu não conheço, eu nunca vi. Ele disse para a moça que estava passando, uma da serra: não conheço esse homem, está enganado, eu nunca vi. Depois, pela terceira vez, Jesus estava passando. Os olhos de Jesus penetraram dentro dos olhos de Pedro, olho no olho. Pedro abaixou a cabeça, saiu, e durante muitos dias andando, perambulando pela cidade de Jerusalém, imagino eu como um mendigo, sem comer, sem beber, sem tomar banho, com certeza não tinha coragem para nada, andando e chorando e lamentando por não ter sido perseverante na fé e no amor ao seu Senhor. Ninguém, meus irmãos, que perde a oportunidade de mostrar ao nosso Deus a perseverança na fé, ninguém que perde essa oportunidade será feliz. Porque a felicidade do crente está em perseverar na fé, no amor, apesar das dificuldades, e perseverar até o fim, até o último instante, porque não fomos chamados por Deus para uma vida fácil. Deus não oferece cadeira de balanço, nem rede para dormir, para ninguém. No mundo tereis aflições. Eu vou ajudar vocês, eu vou estar com vocês, mas no mundo tereis aflições. Então essa é a mensagem que fica destes dois livros da Palavra de Deus, e o esquema do livro, para que os irmãos conhecessem a forma de comunicação diferente de tantos outros livros da Bíblia, o coração de quem escreveu. Nem sempre o coração da pessoa que escreve o exemplo a ser seguido. No caso de Salomão não foi,
E a nossa vida nas mãos do Senhor é uma vida que deve ser vigiada constantemente, a cada momento, para que a gente não perca de vista o que Salomão perdeu. Amém? Quer dizer alguma coisa?